Bom dia, turma. Somos do grupo 4. Nosso trabalho vai ser sobre encefalopatia hepática. Alguns pontos que vão ser abordados nesse trabalho é um pouco da introdução do metabolismo, a epidemiologia, as bases químicas, sintomas, diagnósticos, tratamentos que ocorrem em alguns casos. Bom, o que é a encefalopatia hepática, basicamente? Ela é uma disfunção cerebral causada por insuficiência hepática e hipertensão portal. A encefalopatia hepática pode ser dividida em dois grandes grupos, né? A aguda e a crônica. A aguda a gente pode destacar a hepatite e a crônica a cirrose. São talvez as mais famosas no dito popular. Mas não só elas não vão desencadear a encefalopatia. Há também os fatores precipitantes muito importantes, que são sangramento gastrointestinal, infecções e medicamentos, e também podemos acrescentar o abuso alcoólico. Aqui nessa imagem, a gente tem algumas fontes de amônia. No cérebro, o ciclo dos nucleotídeos, os músculos também, que são ciclos nucleotídeos, são os mesmos ciclos. Aqui a gente pode destacar também no glutamato com alfa-cetoglutarato, são uma reação da gliconeogênese. Aí uma parte bem importante no lumen do intestino, as microbiotas, elas usam a glutamina como fonte de amônia, desculpa, e também a gente pode destacar aqui os enterócitos que desaminam o glutamato, que também vai ser uma fonte de amônia no intestino. Então, esse sangue que está com alta concentração de amônia e de outras substâncias, eles vão entrar pelo fígado, pelas veias portas, vão passar dentro dos hepatócitos, onde os hepatócitos mais ou menos, não é muito certo falar, mas vão desintoxicar esse sangue. Esse sangue vai partir para as veias hepáticas e vai voltar para o nosso organismo. Então, o que acontece? Quando o fígado está com insuficiência hepática, os hepatócitos não vão funcionar tão bem, então ele não vai desintoxicar tão bem o sangue, que vai voltar parcialmente intoxicado ou intoxicado para o organismo. Há também um tratamento para hipertensão portal, que é fazer um stent aqui na veia portal, e vai desviar o sangue para as veias hepáticas. Vai resolver a hipertensão portal, mas vai agravar o quadro de encefalopatia hepática. Isso é um grande problema nesse tratamento. Epidemiologia. São 150 mil casos registrados no Brasil por ano. A taxa de mortalidade está mais ou menos entre 7,8 por 100 mil habitantes. Isso é um dado bem alto, porque em 2018, mortes por trânsito foram de 14,8 por 100 mil habitantes. E a gente tem uma ideia que mortes por trânsito é uma coisa bem alta. Então, realmente, é quase mais ou menos a metade do que se morre por encefalopatia hepática.
essas fontes são do Hospital Israelita Albert Einstein. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco do ciclo da ureia e depois a gente vai ver qual é que é a relação do ciclo da ureia com a encefalopatia hepática. Primeiramente, a gente tem que entender que o ciclo da ureia é muito importante no metabolismo dos aminoácidos. Então, quando um aminoácido é metabolizado, os carbonos deles ou vão ser armazenados ou eles vão ser usados na produção de energia. Já o nitrogênio vai para o ciclo da ureia, no fígado, né, nos hepatócitos, e depois ele vai ser excretado através da urina. Nessa imagem aqui, a gente trouxe para entender qual que é o papel dos tecidos no metabolismo dos aminoácidos. Então, nessa primeira imagem A, a gente tem o estado alimentado. Então, a gente consome uma dieta rica em proteínas. As proteínas são metabolizadas no intestino, transformadas em aminoácidos. Os aminoácidos vão para o nosso fígado. No nosso fígado, esses aminoácidos podem ser usados para sintetizarem proteínas do sangue, ou quando em excesso, eles também podem formar glicose e triacilgliceróis. Os aminoácidos eles ainda podem ir para outros tecidos do nosso corpo e também participar de síntese proteica. Já no jejum, o nosso músculo vai clivar as proteínas musculares para que a gente possa usar esses aminoácidos na produção de energia. Então, esses aminoácidos, parte vão ser usados para a produção de energia e parte vão ser transportados no sangue através da glutamina e da alanina, que, por fim, vão ir para o nosso fígado participar do ciclo da ureia. Esse slide aqui é para falar sobre os transportadores de nitrogênio. A gente tem a alanina e a glutamina, que são os principais transportadores de nitrogênio na nossa circulação sanguínea. Então, na imagem de cima, a gente tem o piruvato se convertendo em alanina, e a alanina vai para o nosso fígado, participar do ciclo da ureia. Na de baixo, a gente tem também uma reação muito importante, que é o glutamato. Quando ele ganha um íon amônio, ele se transforma na glutamina. E essa reação é catalisada pela enzima glutamina sintetase. A glutamina, né, vai para o nosso fígado também participar do ciclo da ureia. No metabolismo de aminoácidos, a gente tem uma reação muito importante, que é a reação de transaminação, porque é através dessa reação que os aminoácidos perdem o seu nitrogênio. A gente tem aqui um exemplo com o aspartato. Então, o aspartato ele perde o seu nitrogênio através do íon amônio. Esse íon amônio ele é transferido para o alfa-cetoglutarato, que se transforma em glutamato, devido a ter sido acrescentado esse íon amônio, enquanto o aspartato vira oxalacetato. Essa reação ela tem um cofator que é o PLP, que é o piridoxal-fosfato. Esse PLP ele é derivado da vitamina B6, que a gente viu então na última aula de bioquímica. A vitamina B6 ela também é importante em outras reações, não só na transaminação, mas então o PLP é um cofator muito importante dessa reação de transaminação. Nessa imagem aqui, o Gustavo já trouxe para a gente, então, as fontes de amônia no nosso organismo. No cérebro, no músculo, através do ciclo dos nucleotídeos da purina, no intestino, no metabolismo das bactérias, nas reações de transaminação também. E essa relação aqui, ela é bem importante para o nosso entendimento, no sentido de que, muitas vezes, amônia e íon amônio, eles são usados como sinônimos, apesar de eles não serem. Depois o William vai falar mais claramente sobre isso, mas só para a gente ter uma noção de que amônia e íon amônio podem ser utilizados como sinônimos. Aqui a gente tem uma reação bem importante no ciclo da ureia, que é o glutamato se transformando em alfa-cetoglutarato, através da enzima glutamato desidrogenase, onde é liberado, então, um íon amônio que vai para o ciclo da ureia. No ciclo da ureia, a gente tem duas fontes de nitrogênio. Uma é o glutamato, então, que perde esse íon amônio, e a outra é o aspartato.
Um adulto saudável, ele está em balanço nitrogenado. O que isso quer dizer? Que ele ingere a mesma quantidade de nitrogênio que ele excreta. Mas por que é tão importante ele excretar a amônia? Porque a amônia, ela é tóxica. Então, o ciclo da ureia vai transformar essa amônia em ureia, que é um composto inócuo para o nosso organismo. Aqui a gente tem, então, as reações do ciclo da ureia mais detalhadas. Parte delas vão acontecer na mitocôndria dos hepatócitos e parte vai acontecer no citosol. A gente tem uma primeira reação aqui em que o bicarbonato vai reagir com o íon amônio na presença de ATP e vai formar o carbamoil fosfato. O carbamoil fosfato, essa reação vai ser catalisada então pela carbamoil fosfato sintetase e o carbamoil fosfato vai reagir com a ornitina, formando a citrulina. Essa, então, reação é catalisada pela ornitina transcarbomoilase. A citrulina, ela vai passar para o citosol. Enquanto isso, a ornitina vai entrar na mitocôndria. Então, aqui a gente tem uma troca de compostos. A citrulina indo para o citosol, ela vai reagir com o aspartato, que é a nossa segunda fonte de nitrogênio do ciclo, e vai formar o argininosucinato, através da enzima argininosucinato sintetase. O argininosucinato, então, ele vai ser clivado em fumarato e em arginina, através da enzima argininosucinato liase. O fumarato, ele vai sair do ciclo da ureia, tá? Mas a arginina vai continuar. E através da enzima arginase, ela vai ser, a arginina, então, vai ser clivada em ureia e em ornitina. A ureia, por fim, vai ir para a nossa urina, né? Enquanto a ornitina, ela foi regenerada, né? A gente pode observar aqui que houve a regeneração da ornitina, que vai passar para a nossa mitocôndria, enquanto a citrulina vai vir aqui para o citosol. Então, a gente observa que se iniciou um novo ciclo da ureia. Quais são as formas de regular o ciclo da ureia? Então, a gente tem uma regulação por feed-forward. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais amônia a gente produz no nosso organismo, mais ureia a gente também vai produzir. Dietas ricas em proteínas também ativam as enzimas do ciclo da ureia. O N-acetilglutamato, que é o NAG, é um fator que ativa essa enzima carbamoil fosfato sintetase 1, que é a CPS1, que é a enzima que catalisa a primeira reação do ciclo da ureia. Então, esse NAG, ele ativa alostericamente essa enzima da primeira reação do ciclo da ureia. O NAG, ele é estimulado a produção de NAG através da presença de arginina. Então, na presença de arginina, o glutamato vai reagir com acetil-CoA, vai formar um NAG, e o NAG vai ativar alostericamente a CPS1, catalisando a primeira reação do ciclo da ureia. O jejum prolongado, ele também ativa enzimas do ciclo da ureia, porque no jejum, o nosso músculo vai precisar clivar proteínas musculares para que a gente produza mais energia. Então, as proteínas vão se transformar em aminoácidos, e esses aminoácidos vão ser utilizados para a produção de glicose na gliconeogênese. Então, o carbono dos aminoácidos vai produzir glicose, enquanto o nitrogênio vai vir para o ciclo da ureia para ser excretado. Então, no jejum, a gente pode observar que há um aumento da excreção, da produção de ureia, só que se esse jejum se prolonga muito, o nosso cérebro vai começar a usar corpos cetônicos, né, para a produção de energia e vai poupar as proteínas. Por isso que aqui a gente observa que começa a haver uma diminuição na produção de ureia. Por fim, então, qual é a relação do ciclo da ureia com a encefalopatia hepática? Então, quando há uma desordem no ciclo da ureia, seja porque
por um fator inato, então a pessoa já nasceu com uma deficiência no ciclo da ureia, ou seja por um fator adquirido, como o Gustavo mencionou antes, vai haver então um acúmulo de amônia no nosso organismo, e esse acúmulo de amônia vai gerar comprometimento dos nossos astrócitos, produção de radicais livres e inflamação, que a gente vai ver melhor logo em seguida. Um dos conceitos mais importantes quando a gente fala de encefalopatia hepática é a inflamação. Antes de começar a entender esse processo, tem alguns tópicos que são importantes. Por exemplo, a inflamação ela causa o edema citotóxico, que é caracterizado pelo acúmulo de água intracelular. Ele difere, então, do edema vasogênico, que é quando tem o acúmulo de água extracelular. Existem 3 proteínas que são bem importantes. A TLR4, que é o receptor tipo TOL4, que se localiza na membrana, né? Ele é uma proteína transmembrana e ele que entra em contato com os patógenos. Junto com esse receptor, tem uma proteína adaptadora, que é a MID88. Ela que inicia a cascata inflamatória. Além disso, tem o fator nuclear KB, que é um fator de transcrição, ou seja, ele atua no núcleo da célula, direcionando a célula para produzir mediadores inflamatórios, que são compostos que vão interagir com outras células, aumentando cada vez mais esse caráter inflamatório. Bom, o que acontece? Como a gente viu, o indivíduo que tem insuficiência hepática, ele tem uns níveis aumentados de amônia. Além disso, as citocinas pró-inflamatórias também estão aumentadas no sangue, porque o fígado danificado ou a necrose hepática produz citocinas. Além disso, também tem essa substância aqui, que são lipopoliproteínas, que são as endotoxinas. O que acontece é que essas citocinas pró-inflamatórias que vêm lá do fígado danificado e as lipopoliproteínas, elas interagem com células endoteliais e com células da microglia. Elas vão ativar aquele receptor tipo TOL4, que vão ativar as rotas dependentes de MID88, que vão ativar o fator nuclear kappa-beta. O fator nuclear kappa-beta, então, vai produzir vários mediadores inflamatórios. Tem o ácido araquidônico, as prostaglandinas, e também vai produzir espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, que a gente já discutiu bastante em aula, né? Elas causam diversos danos para as nossas células. A produção desses mediadores inflamatórios vão afetar principalmente os astrócitos, por isso que a gente vai tratar especialmente deles. Essa disfunção no astrócito é que causa o edema citotóxico e os déficits neurocomportamentais que os indivíduos que têm encefalopatia hepática apresentam. Aqui, então, tem representação das células endoteliais. Aqui é um vaso sanguíneo, então elas são as primeiras que entram em contato com as toxinas, né? Elas formam a barreira hematoencefálica. Essas células, como eu disse, ativam o fator NF-kappa-beta, mas elas também ativam outras enzimas que produzem mediadores inflamatórios e espécies reativas, como a NADPH oxidase, por exemplo. Então, elas vão produzir vários mediadores inflamatórios e espécies reativas. Aqui tem uma representação da microglia, né? Quando ela está inativa, ela tem esse formato estrelado. Chega um patógeno, ele interage com os receptores, vai ativar o NF-κB, ela vai começar a produzir citocinas. Por exemplo, nesse caso que está representado, é interleucina 1. Essas citocinas ativam a microglia, ela fica nesse formato ameboide, assim, e assim ela é capaz de fagocitar os patógenos, né? Junto com esse formato ameboide, ela começa a liberar algumas substâncias, as mesmas que estavam sendo liberadas pelas células endoteliais, espécies reativas, citocinas pró-inflamatórias e outros compostos. Então, a gente vê que as células endoteliais e a microglia, elas agem juntas. Tanto as citocinas podem também atravessar
a barreira hematoencefálica e ativar microglia, tanto quanto as células endoteliais vão produzir, e isso é um efeito cascata, assim, cada vez mais vai aumentando a produção dos mediadores inflamatórios. Eles causam, então, disfunção neuronal, não bem nos astrócitos, eu já comentei, mas nos neurônios também. E até agora eu não tinha falado nada da amônia. O que acontece? Culturas de células da microglia e culturas de células endoteliais, na presença da amônia, elas têm uma potencialização da ativação do fator nuclear kappa-beta. E além disso, tu consegue observar sinais de estresse oxidativo nessas células. Então, tu vê que a amônia, ela aumenta todos esses processos que eu venho citando. De maneira, então, resumida, as citocinas inflamatórias, as espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio e ainda a amônia potencializando esses processos causam um inchaço dos astrócitos, que é o que a gente vai dar mais atenção agora. Esse inchaço dos astrócitos gera um edema cerebral citotóxico. Então, pessoal, a gente vai falar agora sobre as perturbações astrocitárias, muito importante no mecanismo fisiopatológico da encefalopatia hepática, uma vez que são essas alterações que causam os desvios comportamentais do indivíduo e que levam ao estado comatoso e até mesmo à morte, dependendo do grau que isso está representado, que está acentuado no indivíduo. O que é importante salientar aqui são os mecanismos bioquímicos e também os mecanismos biofísicos da travessia dos íons pela bicamada de fosfolipídios ou proteínas, porque isso é bastante importante no compreendimento completo dessa comorbidade causada, então, lá por aquele problema hepático no ciclo da ureia com menor depuração da amônia. Primeira coisa que eu gostaria de salientar aqui é que esse complexo amônio, então amônia, o complexo molecular, e amônio, o complexo, no caso com carga, o cátion, eles entram na célula por mecanismos diferenciados. É importante também citar que em pH fisiológico, cerca de 7,4, há um predomínio do íon amônio. Então, a forma ionizada é bem mais prevalente. A amônia está em cerca de 2%, mas lembrando que isso pode ser alterado a depender do pH sanguíneo. A amônia, ela atravessa livremente a bicamada de fosfolipídios, o que pode ser observado aqui. Então, atravessou o endotélio do vaso e chega ao astrócito pela bicamada. A amônia é uma molécula pequena polar, similar à água. Então, ela tem uma permeabilidade que garante que ela consiga fazer essa travessia de modo efetivo. Já o amônio, por ser um cátion, ele tem uma atração pelos polos da molécula de água, que é abundante no organismo em si, como um todo, e ele vai formar uma camada de solvatação. Então, ele vai ser envolvido por esses polos das moléculas de H2O. Com isso, ele vai formar esse composto, que é o amônio mais as moléculas de água relacionadas a ele, com um envelope de Van der Waals muito semelhante ao potássio. Então, há uma mimetização entre esses dois íons, o cátion amônio e o cátion potássio. E essa semelhança entre essas duas estruturas vai fazer com que haja uma dissinergia no transporte celular. O amônio não é capaz, por ter essa camada de solvatação, de atravessar a bicamada de fosfolipídios. Ele precisa de transportadores.
Alguns transportadores já foram descritos, como a aquaporina 8, também alguns específicos de amônio, mas ele é capaz de mimetizar o potássio, por ser bastante parecido com esse, e competir por vários transportadores do potássio, como os trocadores, sódio, cloreto e potássio, e também as bombas de sódio e potássio, que são estruturas bastante importantes para manter o equilíbrio eletroquímico celular. Então aqui a gente já vê um problema bem importante do aumento de amônio, e sim agora somente do cátion, na questão da encefalopatia hepática. Há uma perturbação hidroeletrolítica, há uma perturbação de potencial de membrana. Beleza. Outra coisa que precisa ser citada aqui é que há um ciclo entre astrócito e neurônio. O astrócito é responsável por pegar glutamina mais amônio e através da glutamina sintetase, na presença de ATP, formar a glutamina. Então, o aminoácido glutamina seria o glutamato com mais um amônio. Ele tem 2 grupamentos amina. Essa glutamina formada vai por um transportador até o neurônio pré-sináptico. Nesse neurônio, a enzima glutaminase catalisa a reação basicamente inversa, formando glutamato e amônia. Esse glutamato, a depender do neurônio, da sinalização que a gente está falando, vai poder sintetizar o GABA. O GABA é sintetizado a partir do glutamato pela glutamato descarboxilase. Então, isso é bastante importante no mecanismo de neurotransmissão, porque o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, enquanto o GABA é o principal inibitório. Aí, sendo liberado esse neurotransmissor na fenda sináptica, o astrócito age recaptando e novamente formando a glutamina, que vai ser enviada novamente ao neurônio, e esse ciclo continua. Uma coisa que é importante citar aqui é que no mecanismo fisiopatológico da encefalopatia hepática, há um edema citotóxico, citado pela Jana, que vai levar a essas diversas comorbidades e sintomatologia associada à doença. E o próprio cátion amônio é responsável, em parte, por isso, mas também o excesso de glutamina dentro do astrócito. Há uma alteração de osmolaridade com consequente influxo de água, causando, então, isso que citei, o edema dos astrócitos, que é bastante visível em indivíduos com encefalopatia hepática. Outra coisa bastante importante de citar aqui é que há uma depleção de alfa-cetoglutarato, um importante precursor do ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ou também chamado de ciclo de Krebs. Então, há essa depleção prejudicando a homeostase energética. E por que isso? Com essa chegada de amônio abundante dentro do ambiente intracelular, há uma necessidade de mais glutamato para reagir com esse íon e formar mais glutamina. Nesse sentido, para formar mais glutamato, a glutamato desidrogenase, que não está demonstrada aqui nessas imagens, vai fazer uma reação de alfa-cetoglutarato mais amônia, ou amônio, enfim, como queiram, para formar o glutamato, que só então vai poder sofrer a reação com a glutamina sintetase mais o ATP para formar a glutamina. Então, há uma necessidade maior de glutamato também
pelo influxo maior de amônia. Além do mais, há uma alteração de pH intracelular pela própria amônia que está nesse ambiente e também pela formação de lactato, vista aqui na imagem da direita. E isso pode fazer, essa alteração de pH, com que várias proteínas intracelulares de, enfim, diversos tipos, como é bem sabido, proteínas são sensíveis ao pH, alteração de pH, se tornem disfuncionais ou hipofuncionais, alterando também a função celular do astrócito. E para finalizar, também há uma questão bastante notável no mecanismo da encefalopatia hepática, que é uma maior sinalização GABAérgica. E isso ocorre porque a amônia ativa os receptores mitocondriais de benzodiazepina. A ativação desses receptores leva à produção da alopregnanolona, que é um neuroesteroide potente, usado na farmacologia também como ansiolítico. Esse neuroesteroide, ele age na fenda pós-sináptica, no neurônio pós-sináptico, aumentando a expressão de receptores ionotrópicos permeáveis a cloreto do tipo GABA-A. Então, esse aumento de receptores GABA-A faz com que haja uma maior sinalização GABAérgica no neuronal. Além disso, esse potássio e esse amônio no ambiente extracelular, no interstício, também vai causar uma perturbação na fenda sináptica da sinalização neuronal. Então, isso pode ser evidenciado, é evidenciado em alguns artigos, inclusive num artigo bastante atual, afirmando que há uma maior expressão GABAérgica, mas também há um distúrbio que perturba essa sinalização, pelo aumento desses cátions na fenda sináptica. Bom, eu vou falar um pouco sobre as manifestações clínicas da encefalopatia hepática. Ela apresenta um amplo espectro de manifestações neuropsicológicas, e essas manifestações elas são consideradas inespecíficas. E elas podem variar de um grau leve a um grau mais grave. Essas manifestações neuropsiquiátricas elas vão estar de acordo com o nível ou o grau de comprometimento num paciente com encefalopatia. Bom, a classificação ela se dá através de uma tabela de Weston Harvey. Essa tabela ela tem um início flutuante, né? Ela tem um caráter bem flutuante. Então, ela vai de um grau 1 até um grau 4. O paciente de grau 1 ele vai apresentar leves comportamentos e funções biorregulatórias. Essas alterações elas são de distúrbios do sono, distúrbios discretos, psicológicos. Então, ainda é uma gravidade, tanto que muitos pacientes nem são diagnosticados em nível de grau 1. No grau 2, o paciente ele passa a ter uma desorientação, uma certa letargia. Entre o grau 2 e o grau 3, o paciente ele começa a apresentar uma manifestação muito recorrente, né, que é um marcador da encefalopatia, que é a asterix. O asterix é um tremor que o paciente passa a ter, mas esse tremor ele está associado com a perda do tônus postural. E ele é transitório, tanto que à medida que o grau da encefalopatia ela vai aumentando, o paciente vai reduzindo esses tremores. No terceiro grau, o paciente passa a ter um torpor. O torpor significa uma certa indisposição, né, uma indisposição maior. E, por último, ele pode chegar a um estado comatoso,
né, onde o paciente ele perde totalmente os estímulos verbais e as respostas à dor. Bom, o diagnóstico. O diagnóstico ele é bem controverso, mas é bem utilizado pelos médicos. Mas o mais relevante dentro dessa patologia, essa comorbidade, na verdade, é a utilização da anamnese. Então, a anamnese é o marcador clínico de um paciente com essa comorbidade. Usa-se também a utilização de alguns testes bioquímicos, como a amônia sérica, só que ela não tem um valor diagnóstico, porque ela tem um prognóstico maior para as doenças relacionadas com a deficiência hepática crônica, e também ela é útil para a eficácia do tratamento de insuficiência hepática aguda. Assim como também é utilizado pelos médicos os marcadores bioquímicos, porque no tratamento da encefalopatia, fatores precipitantes são importantes para se tratar a doença. Bom, na tomografia computadorizada e a ressonância magnética também pode ser um indicativo de que o paciente esteja com o comprometimento neural. Como vocês podem ver nessa imagem do lado esquerdo, o paciente está tendo aqui uma hiperdensidade, né? Então, como eu tenho isso aí, é bem relativa a diferença, que ele parece que o cérebro está bem mais inchado do que no segundo. Também é um marcador, mas nem sempre se consegue ver no início, principalmente nos inícios da comorbidade, a presença dessa alteração neurológica em imagem. O tratamento da encefalopatia, ela são várias linhas de pensamento, mas nenhuma delas ainda foi totalmente definida. O tratamento mais utilizado para a encefalopatia hepática são os tratamentos baseados em hipótese do amoníaco. Que eu vou deixar bem claro aqui para vocês é referente aos disacarídeos não absorvíveis. Então, aqui eu tenho uma imagem do tratamento feito com lactulose. Como é que funciona esse tratamento? No cólon, a lactulose ela sofre uma fermentação bacteriana, e essa fermentação bacteriana ela vai fazer uma conversão do ácido lácteo em ácido acético. O que essa conversão provoca? Ela vai provocar uma acidificação no intestino. E o intestino, ao ser acidificado, ele vai diminuir o seu pH. E a diminuição de pH, consequentemente, vai fazer a conversão da amônia em amônio. O amônio, por ser impermeável à passagem na membrana, então vai haver uma menor quantidade de amônia para ser absorvida. Então, esse é o tratamento, né, mais utilizado para a doença. Porém, existem algumas reações adversas com esse tratamento, que são dores abdominais, diarreia, flatulência, né? E também esse tratamento não pode ser usado com pacientes que tenham diabetes mellitus e galactosemia. Outro tratamento semelhante é com o uso da galactose. Ele segue a mesma linha de raciocínio da lactulose. Bom, ainda é feito também tratamentos baseados em amoníaco, porém com o uso de antibióticos orais. Então, são a neomicina, o metronidazol, rifaxina. Nesses tratamentos, o antibiótico tem como função diminuir o número de bactérias produtoras de urease a nível intestinal e, consequentemente, a diminuição também da produção e absorção da amônia. Então, esses são alguns antibióticos mais utilizados que estão em destaque. Bom, há também tratamentos hipotéticos com neurotransmissores,
com receptores de GABA, e o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico ele é considerado o tratamento último estágio, só que ele só é aconselhável, né, ele só é aceito quando o paciente ele tem uma insuficiência hepática. Caso o paciente não tenha essa insuficiência hepática, ele não é considerado um paciente para transplante. Hoje também já se tem algumas terapias emergentes. Essas terapias elas estão sendo bem utilizadas, porém elas ainda não têm documentação comprovada. Então, por isso que ainda é emergente, né, é experimental, que é a utilização do zinco, magnésio, da L-carnitina, dos antagonistas glutamatérgicos. Tá? Todos eles vão ser utilizados para que haja essa diminuição da amônia circundante. Bom, por último, para a gente terminar o trabalho, é a dieta. A dieta ela é importante para o tratamento da encefalopatia e, segundo a Sociedade Internacional de Encefalopatia Hepática e Metabolismo do Nitrogênio, é consensual que se use a dieta para auxiliar no tratamento dessa comorbidade. Então, existem duas recomendações bem fortes para a utilização dessas dietas. É uma que já tem evidências comprovadas e outra que ainda não tem uma evidência comprovada, mas que também pode ser utilizada. Nas comprovadas, a ingestão diária de calorias, ela deve variar entre 30 a 40 calorias por peso quilo. A quantidade também de ingestão de proteína, ela deve variar de 1 a 1,5 calorias. E também o paciente precisa fazer pequenas refeições ao longo do dia, né? E também há uma dieta que ainda não há uma certa evidência, porém, existem alguns médicos que optam por ela, que é a dieta rica em vegetais e proteínas, né, o inverso da outra, onde há uma limitação. E também a suplementação de aminoácidos de cadeia ramificada. Isso é um estudo que está sendo feito, que trabalha exatamente em cima da questão dos neurotransmissores, né? Cadeias ramificadas, a diminuição da cadeia ramificada e o aumento aumento da ramificada e a diminuição do aromático ajuda nessa diminuição de amônia no organismo. Bom, só para fechar o nosso trabalho, vale ressaltar que 80% dos pacientes com encefalopatia hepática, elas são reversíveis, desde que haja uma visibilidade da importância da diminuição da amônia circundante. Obrigada. Bom dia.